Convidamos agora a nossa conferencista, Lúcia Helena Galvão, para vir ao palco para darmos início à palestra. Seja bem-vinda. Lúcia Helena Galvão é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil. Há 31 anos está na instituição, uma das palestrantes mais antigas e ativas, nascida no Rio de Janeiro, reside hoje em Brasília, onde ministra aulas sobre os mais variados temas, como ética, sociopolítica, simbologia, história da filosofia, entre outros. Poetisa, já publicou 4 livros, além de produzir artigos e crônicas frequentemente publicados pela imprensa de todo o país. E na internet é um fenômeno nas redes sociais e YouTube, onde possui milhares de seguidores e acumula mais de 16 milhões de visualizações. A professora já está aqui conosco no palco. Eu desejo a todos uma boa noite e um excelente congresso. Seja bem-vinda, professora. O que eu trouxe para vocês são algumas provocações filosóficas para que pensem sobre esse assunto. Não vou me alongar a respeito da propriedade desse tema, é muito evidente, não só pelo fato da profissão que exercem, muito ligada a direitos sociais, como também como seres humanos. A questão do relacionamento humano é uma das questões, digamos assim, mais enigmáticas ao longo da história. E nós vamos falar um pouco sobre isso. A ideia é trazer temas para que vocês reflitam. Como já falamos, esse problema começa em nós mesmos. E nós vamos falar um pouco sobre isso, a identidade, o lidar consigo mesmo. Eu ousaria dizer para vocês, são 30 anos dando aula de filosofia. As pessoas que têm um relacionamento consigo mesmos mais complexos, mais superficial, pouca identidade, têm uma grande chance de serem aqueles que mais estabelecem conflitos quando se colocam no mundo. Ou seja, falando de maneira bem popular, os mais encrenqueiros, os mais complicados, os mais difíceis de se inserir dentro de um processo de convivência. São aqueles que têm baixa identidade, baixo autoconhecimento. Ou seja, a encrenca, entre aspas, começa dentro de nós. Hoje a gente chega ao ponto de considerarmos que a identidade humana, como cada um a princípio deveria ser de um jeito, é isso que provoca o conflito. Aí vem uma solução que é muito adotada, embora inconscientemente, é uma solução muito adotada pela sociedade. Massificação, vamos ser todos iguais. Nós vamos ver que isso é uma falta de aprendizado com a natureza. A natureza harmoniza sem massificar. Se você olha uma árvore, parece que tem um monte de folhas iguais, né? Arranque 2 para você ver. Te garanto que você não vai encontrar 2 folhas iguais numa árvore. Hoje existe uma coisa chamada biomimética. Eu achei muito interessante conhecer esse trabalho, porque a vida inteira exemplifiquei sobre o comportamento humano baseado nas regras da natureza. E agora existe todo um campo de estudos baseado nisso. Recentemente, quando eu conversava com um pesquisador dessa área, ele me dizia uma coisa que eu achei incrível, gente. Se você pega, por exemplo, a Amazônia, se você usa aquilo como um espaço para estudar as relações complexas e altamente inteligentes de todas as formas de vida que estão ali, o ganho para a humanidade é muito maior do que se você cortasse todas as árvores e lucrasse com a madeira. Entendem? O ganho em termos de ensinamento de um ecossistema daquela grandeza, o que poderia gerar de aprendizado para o homem, é maior do que um mero ganho material que as suas riquezas poderiam gerar. Então, há muita coisa para aprender com a natureza. Ao massificarmos, tornamos os seres humanos meios seres humanos. E, consequentemente, como diria Gibran, uma meia-vida, relacionamentos superficiais e um estado, evidentemente, de conflito cada vez mais aguçado. Mas vamos lá. Hominídeos antes do sapiens. Homo sapiens sapiens, que é isso que a gente hoje tem 200 mil anos. Aliás, existem pesquisas que dizem que tem um pouquinho mais, hoje até 300 mil anos. Mas hominídeos viviam em conjunto, em sociedade, há 800 mil anos, alguns talvez até mais. Inúmeros hominídeos que hoje são localizados já eram todos sociais, gente. Ou seja, já viviam em sociedade. Se isso é um atributo da natureza humana, o que vocês acham? Será que seria possível
que a natureza nos condenasse a algo que não tem como dar certo? Ou seja, somos seres sociais, antes de sermos seres humanos. Antes de sermos sapiens, já éramos sociais. Como será que a natureza criaria algo que está predestinado a não dar certo? Por que será que não dá certo? Vamos aprender um pouco dessa própria natureza, vamos colocar aí algumas provocações, algumas sementinhas para reflexão. Percebam uma coisa muito interessante, que também é filosofia e é também biomimética. A vida agrega para potencializar. Não é assim? Imaginem desde a micromatéria. Você pega lá um átomo, ele se conjuga com outro, que forma uma molécula, que vai se conjugar e formar corpos, no caso da vida, corpos orgânicos, células, tecidos. Um dos exemplos mais usados nesse caso aí é o exemplo de 2 átomos de hidrogênio que encontram com um átomo de oxigênio e formam a nossa água. Perceba, as individualidades são preservadas. O hidrogênio não deixou de ser hidrogênio, não houve massificação. O oxigênio não deixou de ser oxigênio, mas juntos são uma outra coisa, são água, são a base da vida. Imaginem vocês se houvesse dificuldade na conjugação de esforços nesse campo. Se os átomos não conseguissem se conjugar, sabe o que aconteceria? Não teríamos água, não teríamos vida. Ou seja, a natureza trabalha potencializando através da união. E aí eu poderia ir longe com vocês, porque a mesma coisa acontece em termos de astronomia. Junta-se planetas com uma estrela ou mais de uma, e isso forma todo um conjunto de vida propício à vida, e isso se junta em galáxias, em aglomerados, em superaglomerados, em muros de galáxias e por aí vai. A vida potencializa através da união. Não é interessante isso? E isso em vários campos, seriam inúmeros os exemplos. Agora perceba que curioso, que quando se trata do ser humano, às vezes isso é diferente. Dentro do próprio corpo humano, que aí eu coloquei como um pequeno destaque, você tem células. Célula é uma unidade de uma inteligência fora do comum, gente. E todos os conjuntos que são formados a partir dela. Todos eles têm um potencial individual, mas quando se conjugam, geram um ser, que é o ser humano, que é capaz de coisas fantásticas. Então, o que uma célula não poderia, por exemplo, compor o Requiem de Mozart. Para quem gosta, para mim, essa é uma das músicas mais iluminadas da história da humanidade. Uma célula tem isso em potência latente, mas isso só se torna efetivo quando elas se juntam. Imaginem vocês que têm o potencial latente de um Requiem de Mozart dentro de uma célula nossa. Existem certos potenciais que só se realizam quando estamos juntos e não separados. Isso é interessante, percebemos, o nosso corpo é mais uma prova disso. Agora, quando se trata de seres humanos, acontece um fato estranho. E muitas vezes, ao juntarmos seres humanos, ao invés deles se potencializarem, eles se atrapalham. Não é assim? Vocês já ouviram falar daquele famoso e nefasto ditado popular que fala que melhor só do que mal acompanhado? Não é assim? Olha, eu já vi acontecer, já lidei com muita gente, já fiz palestras em muitas empresas, já houve uma pessoa que chegou para mim e me disse, olha, eu trabalhava sozinho. Aí foram entrando outras pessoas para me ajudar. Eu precisei de 1 ano para fazer com que 10 pessoas produzissem aquilo que eu fazia sozinho no início. Que, a princípio, eles só me atrapalharam. Isso acontece, às vezes, ele encontrou um ponto de solução. Mas, às vezes, não se encontra um ponto de solução. E os seres humanos, ao invés de unidos se potencializarem, se atrapalham. Isso não é curioso? Imaginem vocês um átomo de hidrogênio dizendo para o átomo de oxigênio, melhor só do que mal acompanhado. Isso é insólito. Quanta coisa deixaria de vir à tona. Agora imaginem vocês quanta coisa deixa de vir à tona. Porque o ser humano coloca um entrave para que a natureza continue o seu trabalho de associar para potencializar. Quando nós nos unimos, ao invés de potencializar, às vezes subtraímos. Isso é insólito, isso é curioso. Então imaginem, o tempo da natureza. Não vou entrar aqui em estudos sobre a idade da Terra ou a idade da vida na Terra, mas vocês sabem que esse foi um trabalho meticuloso, para que todas essas células do nosso corpo
corpo trabalhassem para uma unidade, para o organismo em si. A partir do momento em que surge o ser humano, a natureza chega à sua obra-prima, que é o ser humano, quanto tempo mais teremos que passar por uma outra etapa, que é conjugar os seres humanos para que a humanidade seja como um corpo. E como um corpo, vem à tona possibilidades geniais, equivalentes ao que um corpo humano é capaz de fazer. Que nível de Requiens, ou de Pietás, ou de Mona Lisas pode surgir quando a humanidade trabalhar como um único homem? Percebam que isso é impressionante, como nós, muitas vezes, por pequenas barreiras, travamos o trabalho da natureza. Quando a humanidade surge, Homo sapiens, sapiens, com consciência reflexiva, éramos para ajudar o trabalho da natureza, para acelerá-lo, para que a partir daí essa espiral fosse mais rápido, associado à natureza. Mas às vezes trabalhamos contra ela. Ao invés de apressar esse trabalho, ele se torna mais lento. E isso é bem curioso. Almas gêmeas. Não vou entrar em detalhes aqui, nem sobre o tal, nem sobre a teoria platônica das almas gêmeas. Mas uma coisa é muito importante a entender. Platão dizia que existe a possibilidade de dois seres humanos ou mais, quando entram na vida um do outro, crescerem mais depressa do que cresceriam isolados, que é o mistério da unidade humana. Não só no relacionamento entre homem e mulher, ou de um casal em geral, mas entre relacionamentos de amigos de trabalho, entre relacionamentos de pais e filhos, de amigos em geral, que possam mais juntos do que podiam separados. E o tal é uma boa representação disso. Cada fatiazinha dessa, isolada, teria um movimento de pêndulo, não iria muito adiante. Você junta os dois, você tem um movimento de uma circunferência, que é o movimento mais eficaz que inventamos até hoje. Então, percebam essa conjugação de esforços que faz com que cresçam juntos mais do que cresciam isolados. Agora, Platão já dizia, isso é raríssimo. E parece que não mudou muito, 2.400 anos. Não mudou muito essa questão. Ainda é muito raro que pessoas se unam e tornem realmente essa união um elemento de soma. Cícero, que era um grande orador romano, ele costumava dizer, certifica-te de que és o fator de soma na vida das pessoas de que participas. E aí nós vamos falar um pouco dessas travas. Que travas são essas que fazem com que o relacionamento se torne tão difícil? Essas dificuldades estão nas relações de trabalho, nas relações sociais em geral. Estão no raiz dos problemas que vocês trabalham para resolver. Portanto, tem tudo a ver, sim, entender o que está por trás. Sempre que eu falo sobre filosofia, da maneira como ensinamos em Nova Acrópole, eu conto a história da poça d'água. Essa história eu acho muito interessante porque dá para vocês terem uma noção do que eu estou propondo aqui. O que isso tem a ver com procuradores do trabalho? Vou mostrar para vocês que tem. Imagine que haja uma poça d'água aqui no chão, gente. E essa poça d'água vem de uma goteira que está ali em cima. Passa um primeiro grupo, que é o grupo dos alienados. Pisoteiam tudo, sujam tudo, não estão nem aí. Passa um segundo grupo, que é o grupo dos bem-intencionados, que olham e dizem, que absurdo, vou limpar isso aqui agora. E limpam, mas a goteira continua. E daqui a pouco a poça está lá de novo. Portanto, o trabalho deles foi bem intencionado, mas não eficaz. Tem que passar um terceiro grupo que limpe o chão, é claro que não dá para filosofar no meio da lama, mas que em seguida olhe para cima e diga, de onde está vindo isso? Ah, é uma goteira. Não é que é uma goteira? Vamos lá, vamos consertar isso, vamos trocar telha, vamos calafetar o teto. Aí não tem mais goteira. E aí não tem mais poça, aí não tem mais problema. Esse exemplo que usa muito para explicar o tipo de filosofia que fazemos, ele mostra algo simbólico muito interessante. Há que olhar para cima, gente, para ver as causas. Só o tolo acredita que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram, estarão na miséria psicológica, moral e espiritual do homem. A pobreza não é por falta de bens materiais, é por falta de fraternidade. A fome não é por falta de alimentos, é por falta de integridade, de honestidade, de empatia. Ou seja, o problema está sempre num plano mais sutil. Então, nós podemos organizar muito bem as coisas, que é o que vocês fazem. Trabalham para que as coisas no plano físico estejam muito bem organizadas. Mas se você não vê o que está por trás,
Quais são as atitudes que estão dentro de nós, que nascem dentro de nós, e quando se precipitam, causam esse problema, não vai resolver muito. Imaginem só mais uma ideia para que vocês visualizem. Eu tenho aqui uma folha de papel e embaixo eu coloco um ímã retangular. E em cima eu coloco várias limalhas de ferro. Logicamente, se você sacode um pouco essa folha, as limalhas vão formar a forma do ímã e as linhas do campo de força, né, do campo magnético. Imaginem vocês que você não tenha o ímã. E eu digo para vocês, dê um jeito para essas limalhas criarem uma forma retangular. Quanto tempo vocês demorariam com uma pinça, com alguma ferramenta, arrumando aquela limalha daquele jeito? Não ficaria tão retangular assim? E o primeiro ventinho que batesse levaria tudo embora, não é isso? Coloca o ímã por trás. E automaticamente você vai ver que, sem grande esforço, o primeiro movimento da vida e as coisas vão tomar forma. Então, nunca esqueçam que você não está simplesmente organizando as coisas no plano físico. Você está colocando o ímã. E o ímã é sempre de valores humanos. E que tem que começar por si próprio, para que possa ter alguma autoridade para fazê-lo fora. Existe uma passagem que eu acho muito bela, das cartas que o grande Mahatma Gandhi escreveu ao seu neto, que conta uma história que talvez vocês conheçam, é bastante conhecida, mas muito bonita, que diz que, uma ocasião, uma mulher levou o filho até o Mahatma e pediu: mestre, por favor, diz para o meu filho não comer tanto doce. Ele está ficando doente, está fazendo mal. Aí Gandhi diz: volta com ele daqui a uma semana. Daí uma semana, vem a mulher com o menino, ele chega e diz: meu filho, não coma tantos doces. A mulher fica um pouco impressionada, né? Uma semana? Pensei que ele fosse preparar um discurso, falar só isso. Ela foi perguntar: mestre, muito obrigada pela sua ajuda, mas eu precisava uma semana para poder dar esse conselho, só esse conselho para o meu filho? Aí ele responde: porque durante essa semana eu não comi doces. Entendem isso? Durante essa semana eu não comi doces. Então, como é que vocês podem oferecer mais do que um trabalho de quem fica com uma pinça arrumando limalha em cima de uma folha de papel? Tenham o ímã e mostrem que isso é possível. O ímã são valores humanos. Ou seja, não comam doce para mostrar que isso é possível. Enfim, continuando, mais uma vez, observando a natureza. Isso aí é a alegoria da primavera de Sandro Botticelli. Percebam como é que ele faz para produzir uma maravilha da arte como essa. A combinação harmoniosa das cores, diferentes cores, cada coisa no seu lugar. A harmonia das diferenças é bela. Uma melodia que vocês gostam, como é que é? Diferentes notas musicais, cada uma no seu lugar. A harmonia é bela. Nem o samba de uma nota só tem realmente uma nota só, ninguém aguentaria. A harmonia das diferenças, cada um sendo o que é e não massificando. Cada um encontrando a sua identidade, entendam isso. O fato de ter um autoconhecimento, de ter uma identidade, é fundamental para que a gente componha no todo. Para que a nossa união como seres humanos seja bela, você precisa de seres conscientes. Eu não acredito numa sociedade justa, nem harmoniosa, feita por seres humanos superficiais. A natureza não faz assim. O verde é verde, o azul é azul, o amarelo é amarelo. E são fiéis àquilo que são, e por isso a combinação é harmoniosa. Geometria espacial, pirâmide. Pirâmide, ela tem um segredo muito interessante dentro dela. Imaginem que lá no ápice existe a condição humana plena. Valores, virtudes, sabedoria, um ser humano pleno. Observem que, imaginem essa pirâmide com várias faces, inúmeras, não apenas 4. Quase que cada ser humano é uma face dessa pirâmide. Mas todos sobem em direção a essa condição humana plena. Percebe que quanto mais sobem, mais próximos estão entre si? Se você está cada vez mais distante dos demais, é sinal de que você está fazendo o quê? Descendo. Não é curioso isso? Aí não tem o que discutir. Reclamações, geometria espacial, não comigo, eu sou uma pobre filósofa. Certo? Se você está cada vez mais distante, cada vez mais incompatível, certamente está descendo. Isso é algo que não se pode furtar a reconhecer. Astronomia, mais uma prova, mais um segredo de biomimética que eu estou tirando da minha manga. Percebam o Sol com todos os planetas à sua volta. Ele está harmonioso com todos.
mas ele não pega nenhum deles e gruda em si próprio. Como é a harmonia? Distância e ritmo correto, cada coisa no seu lugar. Entendem isso? Não existe aquilo de ou eu ou ele, não cabemos todos, não cabemos os dois nesse planeta. Cabe todo mundo nesse planeta, não cabe ninguém. Admitir que toda convivência é necessariamente possível é um ponto de partida. Ou seja, cabemos todos nós. Bom, existe um atrito que não dá para resolver, uma distância um pouco maior, um ritmo adequado. Em outro momento isso pode ser revisto, mas agora é isso. Assim o Sol faz com os planetas. Assim fazemos nós com tudo que queremos preservar. Imaginem vocês que eu passe para vocês um abaixo-assinado para preservar a onça do Pantanal. Todos nós assinamos, é algo meritório, é uma boa causa. Mas onde nós queremos preservar a onça? No Pantanal, não dentro das nossas casas. Óbvio, né? Ou seja, distância e ritmo, cada coisa no seu lugar. Nada é mal. Vocês sabem o que é isso? Conceito de justiça de Platão. Gente, é uma coisa incrível, Platão. Parece que ele lê o jornal de hoje. Eu fico, às vezes, admirado que a gente não assuma essa herança filosófica que temos. Cada coisa no seu lugar. Nada é mal no universo. É o conceito do bem dele. O homem justo é aquele que encontra o lugar onde todas as coisas se justificam. Posso desviar do assunto só para dar um exemplo disso para vocês? Vocês podem me dizer, bom, cada coisa no seu lugar, nada é mal, e a corrupção? Ela não é má? O que vocês diriam, jovens aprendizes de Platão? Brilhantes. O plástico, por que ele é considerado hoje, as embalagens de plástico, uma coisa nociva? Na quantidade que nós usamos. Sabem por quê? Porque ele demora muito para se decompor, ou seja, ele demora muito para se corromper. A corrupção nas embalagens é boa, no comportamento humano não. Mas quem colocou ela aí? As coisas estão fora do lugar. Os seres humanos já não têm mais o discernimento para saber qual é o lugar certo das coisas fora, porque também não tem discernimento para saber qual é o lugar certo das coisas dentro. Isso é uma projeção. Lembrem do poema de Drummond? Vivemos um tempo de partidos, tempo de homens partidos. Essa divisão interna se projeta fora. Mais uma brincadeirinha? A preguiça. Não vamos discutir, a preguiça é uma coisa má, não é isso? Então ela não se justifica em lugar nenhum do universo? Preguiça é inércia. Se alguém tenta arrombar a porta da sua casa e ela não cede, ela é uma porta boa ou má? Boa, né? Ou seja, na porta ela é virtude, no comportamento humano é vício. O justo é aquele que sabe encontrar o lugar certo de todas as coisas, onde tudo se harmoniza. Lembrem disso, porque é um conselho maravilhoso de Platão. Muitas vezes, no meu tempo como professor, isso já me serviu. Não podemos ter uma mentalidade que exclua algo ou alguém. Está no universo, tem tanto direito de existir como nós. Vamos encontrar o lugar certo onde todas as coisas se justificam. Isso é sensacional e é um bom segredo para a convivência. A morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um mistério ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Marco Aurélio, imperador romano, um grande filósofo. Um ser humano é uma perda. Quando nós sentirmos isso de coração, teremos começado a entender o segredo da convivência, do bom relacionamento humano. Já não será mais uma teoria, bom, eu trabalho por causas sociais. É lindo dizer isso. Mas o quanto eu realmente sinto o ser humano que está do outro lado dentro do meu coração. O quanto ele me interessa. O quanto ele representa para mim um mistério que eu tenho que desvendar. Vocês percebem que isso tem que estar por trás? Para que essa declaração de boas intenções possa ter sentido? Muitas vezes eu vejo brasileiros, e eu realmente não gosto disso, dizerem, olha, tem outros países onde as pessoas são muito mais preocupadas com o outro do que nós. Ah, é? Onde é esse país? Ah, no Japão as pessoas tomam o seu lugar correto nas escadas rolantes, deixam o outro passar no elevador, etc. Gente, pelo amor de Deus, reflitam a respeito das causas que geram os comportamentos humanos. Condicionamento moral não é a mesma coisa que consciência moral.
O dia que um ser humano fizer isso porque pensa no bem do outro, eu vou te dizer, isso realmente é um ganho. Enquanto é um condicionamento social dado desde a infância, através de toda uma série de instruções, é meramente um condicionamento social e uma película de pouca cobertura. Onde no mundo as pessoas estão realmente preocupadas no outro. Quem é o outro? O mistério que o outro representa, o que eu poderia crescer através dele. Atrito não é mal. Vamos acabar com os atritos. Olha, você acaba com a vida, porque é o atrito do seu sistema imunitário que impede que um vírus entre e te mate. É o atrito entre o meu sapato e o chão que permite que eu me movimente. É o atrito do fósforo ali com a caixinha que gera luz. O atrito não é mal. O atrito, já dizia Hegel, um grande filósofo, vai gerar uma síntese construtiva se todo mundo está com disposição de aprender. Ou seja, tese, antítese, síntese, e assim o mundo gira. O atrito se torna negativo, e vamos ver isso adiante, quando temos os dois touros. O que é um touro? Um touro humano é um ser humano que se acha dono da verdade, que não está disposto a rever as suas posições, que não tem a humildade suficiente para se colocar como um aprendiz. Dois touros vão se bater até caírem ambos mortos. A filosofia tem uma coisa que eu acho muito bonita, gente. A gente tem a certeza absoluta de que não tem verdade nenhuma. As pessoas dizem, nossa, você não fica insegura assim? Não, eu fico extremamente segura. Porque eu sei que eu sou um ser em aperfeiçoamento. Eu ficaria tremendamente insegura se alguém quisesse me convencer que eu tenho alguma verdade. Ânimo de aprendizado com o outro, constante. Isso faz com que os atritos gerem sínteses. E assim a humanidade caminha. Percebam, reflitam, como é o meu comportamento em relação aos atritos. Vocês estão numa posição de multiplicadores. O país inteiro olha para vocês. Vocês estão comprometidos com os conflitos sociais do país, os conflitos de trabalho. Qual é a solução que cada um de vocês, humanamente falando, tem a oferecer sobre os conflitos? Percebam isso. É uma responsabilidade por serem o que são. Reflitam sobre isso. Momentos de inverno e de verão. Essa é uma fase da natureza que tem muito a nos ensinar também. Outono e inverno, vai para dentro, reflete, constrói uma identidade profunda. Primavera e verão, sai e compartilha. Não podemos sair de mãos vazias. A vida interior, rica, é que garante uma vida exterior eficaz. Homens superficiais, são superficiais em relação aos seus relacionamentos, ao seu trabalho. Tudo o que eles fazem será apenas uma bela fachada, mas muito pouco permanente. Homens profundos mudam o mundo. Aliás, dizia um antigo filósofo, uma frase cruel, que ele falava que homens profundos escrevem a história. Homens superficiais, às vezes, nem a leem. Entendem isso? Então, o fato de que eu tenha vida interior, que eu conheça a mim mesmo, que eu trabalhe a mim mesmo para polir as raízes dos meus conflitos, ajuda a humanidade? Ajuda muito, tremendamente. Qualquer ser humano ajuda, na posição de vocês mais ainda. Duas crianças e um ursinho. Vocês devem conhecer esse desenho, isso é Pitágoras, Tetractis. A Tetractis tem um monte de explicações, não vou entrar em detalhes, inclusive porque o nosso tempo não é muito. Mas, imaginem vocês esse ponto aqui embaixo, esse triângulozinho, onde tem as duas crianças brigando pelo ursinho. Quem poderia ajudar a resolver esse conflito? Um pai maduro, que já não deseja mais o ursinho, isso já não tem mais interesse para ele, pode se colocar ali acima, na ponta daquele triângulo e dizer, meus filhos, crianças, parem com isso, dividam um brinquedo, desse jeito vocês vão destruir o brinquedo. Esse nível de maturidade permite conciliar os conflitos que estão num patamar inferior. Isso no Egito, nos princípios herméticos, chamava neutralização. A maturidade nos permite conciliar. E aí você imagine, naquele ponto ali onde está o pai, daqui a pouco chega o pai da outra criança e diz, por que você está dando ordens para o meu filho? Não te dei autorização para isso? Estabeleceu novamente o conflito ali em cima, né? Aí vem um avô e diz, espera lá, gente, vocês dois querem o bem das crianças. O que vocês estão fazendo? Por que estão brigando por isso? Concilia num outro patamar. Aí daqui a pouco vem o outro avô e diz, por que você está dando conselho para o meu filho? Eu sou mais velho que você, quem tem direito a dar conselho aqui sou eu.
Aí teria que ter alguém mais elevado, um mestre religioso, um líder político, seja lá o que for, chegaria e diria: gente, vocês estão colocando tudo em risco por vaidade. E assim vai, neutralizando, até que um dia, com tese, antítese, síntese, elevando a nossa consciência para outro patamar, sairemos do terreno das dualidades, chegaremos à unidade, que, aliás, é a busca final de todos aqueles que querem realmente uma boa convivência. Chegarem um dia à unidade, compor um organismo chamado humanidade. Isso dizia Pitágoras, isso diziam os egípcios, ou seja, quanta coisa que, se a gente herdasse, teria ganho muito tempo. Nós hoje atuamos de maneira corretiva sobre os conflitos da humanidade, inclusive os trabalhistas. Poderíamos ter trabalhado há muito tempo, há gerações, de maneira preventiva. Quando vimos surgir na onda dos tempos uma onda de egoísmo e de interesses pessoais prevalecendo sobre tudo, ainda podemos atuar de maneira corretiva, lutando contra esses mesmos elementos dentro de nós, que é o que vamos propor já já. Prova de matemática. Bonitinha, né? Linda, da turma da Mônica. Um pai olha para isso e diz: é necessário que meu filho faça, senão não vai aprender as 4 operações, não vai aprender o básico. Mas a criança que está fazendo a prova acha que isso é um inferno. Não é isso? Alguém com mais maturidade olha e diz: ele precisa passar. Mas quem está vivendo a prova diz: é o inferno. É necessário que a nossa consciência suba para um patamar onde todas as provas se justificam. Imaginem vocês que a gente chegue num determinado tempo. Isso é utopia? Eu acho que não. Que a gente olhe para trás e diga: perto do que nós somos como sociedade hoje, perto do que eu sou como ser humano hoje, todas as coisas que passamos me permitiu aprender e me trouxe aqui. Portanto, não foram caras, foram um bom preço. Eu pagaria até mais. Perto do que me deram as crises, os sofrimentos que ficaram para trás, foi barato pelo que eu adquiri, pelo que eu cresci. Agora, torna-se cruel quando nós passamos por provas, por crises, provas, crises, e continuamos com a mesma inabilidade para fazer as 4 operações. É curioso quanto em relação à natureza humana mais profunda, como nós continuamos nos batendo com as 4 operações. Então, as crises todas se justificam e são positivas, inclusive, quando somam para tornar a cada um de nós mais humanos. E é isso que nós deveríamos ver através de uma crise. Onde ela vai me levar? Desculpem os desenhozinhos, mas eu adoro, eles são muito eficazes. Conflitos internos, eu costumo exemplificar dessa maneira. Nós temos estruturas dentro de nós. Imaginem que isso é um jovem. As 2 situações são uma pessoa só. O jovem que está simultaneamente apaixonado e é preguiçoso. Já imaginaram esse conflito? O corpo emocional quer correr atrás da mulher amada e o físico quer ficar na cama. Isso, no mínimo, vai ser um conflito violento. E a derrota nesse tipo de conflito vai fazer com que ele seja uma pessoa intratável na convivência. Isso é uma brincadeira, desculpem, mas o fato é, temos dentro de nós muitas vozes, teríamos que reconhecê-las. Temos um corpo físico, temos um corpo emocional, temos um corpo mental. Deveríamos saber conduzir cada uma dessas ferramentas que a natureza nos deu. Deveríamos conhecer melhor a nós mesmos. Nosso veículo está lá fora, e eu sei que ele é meu. Por que eu sei que um veículo é meu? Aquele que ficou estacionado lá em Brasília. Porque quando eu chego, eu abro a porta, eu entro e digo: levem-me para casa. E faço os comandos e ele me leva. Agora, o teu veículo físico, emocional e mental é teu? Dá o comando e vê se ele obedece. Pense nisso. Ele vai embora. Goste disso. Vai para qualquer lugar. Ou seja, não somos donos de nós mesmos. Voltamos o nosso sentimento de posse todos para fora. Nos achamos donos de 1000 coisas, mas não somos donos do nosso próprio veículo. Nem sequer sabemos quais são os comandos que ele tem. Como vamos ensinar os demais a parar de comer doce? Que nível de autocontrole temos nós? Isso é fundamental. Isso é uma autocrítica necessária que seja feita. Não vou entrar nesses detalhes, mas isso é alquimia medieval. Que não tem tanto a ver com química quanto vocês pensam, tem muito mais a ver com psicologia. Não é à toa que Jung, no seu livro Vermelho, trabalhava com isso o tempo todo, que são os momentos de evolução do ser humano. A obra em negro, quando você confronta aquilo que você é,
desce aos porões da consciência e vê todos os elementos que ainda estão aí. O que eu sou? É pelo outro ou é por mim mesmo? Por que eu quero ser um procurador do trabalho? Já se perguntaram sobre isso? Minha motivação mais profunda é realmente beneficiar o outro? Quem eu sou? Quais são os elementos que influenciam dentro de mim? Isso é obra em negro. Bom, eu vejo todas essas coisas, domino todos esses elementos que nem sempre são desejáveis. Esse confronto, essa descida aos porões da consciência é sempre dolorosa. A partir do momento que domestico os meus bichinhos pessoais, obra em branco. Aí vem a obra em amarelo, que é a maturidade. Eles falam, os alquimistas diziam, que se abre a cauda de um pavão dentro de nós. Sabe o que significa isso? Todos os mares do mundo a gente vê dentro. E tem misericórdia sobre os demais, que não dominaram certos elementos que a gente também tem, apenas os domina. Mas não se considera intrinsecamente melhor do que ninguém. Isso é um passo muito importante para a convivência. E, por fim, chega a realização humana. Valores, virtudes e sabedoria, que é a obra em vermelho. Isso Jung o tempo todo fala como uma operação fundamental da psicologia humana. Descer aos subterrâneos da sua consciência. Dominar a si próprio. Nós vamos falar já já isso na Grécia, que era a máxima do Templo de Delfos. Várias civilizações trabalham com essa mesma ideia. Jung e seus planos. Eu sou uma filósofa, mas para mim eu considero que vários autores, entre eles Carl Jung, que é considerado um psicólogo analítico, é também um filósofo. Eu considero que Machado de Assis, que é um escritor, é um filósofo. Shakespeare também. E vocês todos têm também a filosofia em potencial. A partir do momento que se dispõe a um diálogo honesto consigo mesmos. Então, Jung ele fazia o seguinte, toda vez que ele ia fazer um planejamento para um próximo ano, ele fazia os seus itens e ele já sabia quais eram os seus defeitos. E dava nomes físicos, eu acho isso muito engraçado. É um passo para a loucura, né? Mas ele não enlouqueceu. Então, eu sou um procrastinador, a procrastinação é o João. Eu sou um preguiçoso, a preguiça é o José. Desculpem, João e José, que estiverem presentes por aí, nada pessoal. Então, quando ele se propunha a fazer algo, gente, ele já pensava, o João vai dizer tal coisa, e eu vou responder tal outra. O José vai dizer tal coisa, eu já tenho resposta para ele antes que ele fale. Portanto, eu conheço tão bem os meus defeitos que antes que eles abram a boca, eu já tenho resposta para eles. Eles não vão me impedir. Eu acho impressionante como é que esse trabalho de autoconhecimento torna o homem capaz de coisas que ele não pode nem imaginar. E ele diz, tudo que eu fiz graças a isso. Eu consegui segurar os elementos que me impediam, porque eu os conheci. Ou você olha profundamente para si próprio e domina aqueles elementos que existem em você, egoísmo, sobretudo, ou você vira as costas para isso, e eles te pegam pelas costas. Então, é um elemento fundamental. Representatividade, temos que controlar bem o nosso horário, né? Não temos muito tempo. Platão fala sobre isso num livro chamado As Leis. Vou passar bem rapidamente, porque isso aqui é muito bom para quem trabalha com a ideia de liderança. Platão dizia, a filosofia grega toda diz, que o ser humano é feito de soma, que é o corpo físico e energético. Até hoje temos esse prefixo, né? Males somáticos. De psique, que são as nossas emoções e a nossa mente mais corriqueira. E de nous, que é um elemento de mente pura, superior, visão simbólica, intuitiva. Todos esses elementos têm a ver com essa essência humana que ele chamava de nous. E ele dizia que todo aquele que representa alguém, olha que ideia interessante, gente. Quem representa alguém, representa aquilo que está ausente nessa pessoa. Não é lógico? Eu posso representar uma pessoa que não veio, eu não posso representar o Tiago, por exemplo, que está aqui. Você representa aquilo que está ausente. Ou seja, enquanto esse ser humano está em desenvolvimento, enquanto ele não desenvolveu uma mente superior, uma visão simbólica que aprende da vida, uma percepção profunda, um discernimento profundo, entra alguém maduro e substitui isso. Ou seja, quem representa uma pessoa, representa aquilo que ela tem de mais elevado. Ela não duplica os interesses dessa pessoa. Um pai, um professor, um representante político, um representante de qualquer esfera, quando se dispõe a assumir a representação de alguém, representa o que está ausente nessa pessoa. E não os interesses egoístas que ela tem, as vaidades, as alienações,
Representa aquilo que seria bom para fazê-lo crescer. Porque os defeitos já estão presentes, não precisam ser representados. É interessante isso? Se eu represento uma criança que está sendo educada, eu represento um discernimento que ela ainda não tem, uma visão simbólica que ela ainda não tem. A partir do momento em que essas coisas se desenvolvem, eu não preciso mais representar. Mas como eu posso representar aquilo que está ausente em alguém, se isso está ausente em mim também? Como eu posso representar discernimento se eu não tenho? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Dizia Djavan, não é isso? Como representar algo que falta em nós? Uma boa reflexão. E isso era Platão falando sobre o Estado, nas leis. Vejam só, as 4 faces da pirâmide civilizatória, que também é um ensinamento grego, diziam que política, arte, religião e ciência são as 4 faces de uma civilização. Claro que com uma série de detalhes aí no meio. E cada uma delas levaria a uma virtude fundamental na vida humana. Ou seja, a arte levaria ao belo, a religião ao bem, a política ao justo e a ciência ao verdadeiro. Agora, num determinado momento, isso se racha e não conduz a lugar nenhum. Por quê? Essas faces estão infiltradas de paixões, estão infiltradas de fanatismos. Ou não. Eu ainda digo que em menor quantidade é ciência, mas o resto, qual dessas faces hoje não está rachada de interesses em conflito, de paixões que já não tem muito a ver com a elevação da humanidade como um todo? Percebam. E o que está por trás disso será egoísmo. Nós vamos já falar sobre a importância disso. Esse é o protagonista dos nossos problemas sociais. E não podemos atuar com ele fora se não o vencemos em nós. É uma constatação fundamental. Desculpem mais uma vez, mas eu adoro demais esses desenhos da Hanna-Barbera. Mania de perseguição, eu não achei nada melhor do que isso. Não é só mania, ele está realmente sendo perseguido nesse caso. Mania de perseguição dentro da nossa vida social faz com que a gente tome tudo, já vamos falar sobre isso, como pessoal. As pessoas fazem as coisas comigo porque elas estão me perseguindo. Será? Entenda uma coisa, as pessoas são o melhor que elas lograram ser até agora. Elas não têm os defeitos que têm para te atingir. Elas têm os defeitos que têm porque é o melhor que conseguiram ser. Agora, o fato de que estejam dentro da sua vida, isso você tem que refletir, porque foi você que chamou. Entenderam isso? Não, vou explicar já já. Marco Aurélio, imperador estoico, lá vem ele de novo. Ele falava de uma coisa chamada teoria da responsabilidade. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Sabe o que significa isso? É como se a gente viesse ao mundo com um cartão cifrado de todas as experiências que a gente precisa viver para crescer. Esse cartão cifrado, magnético, vai atrair para a sua vida pessoas, coisas, situações que representam a experiência que você precisa viver para crescer. Se não fossem essas pessoas, seriam outras. Se não fossem outras, essas situações seriam outras, mas você teria que passar por aí para crescer. O outro, através dos seus defeitos, se torna um agente inconsciente da experiência que você necessita. Recordo que uma vez tive um aluno, essa experiência foi muito engraçada, que ele dizia, olha, eu trabalho numa equipe que tem 10 pessoas, são 10 chatos, eu não sei como é que pode isso. Aí eu brincava e dizia para ele, olha, provavelmente você fez concurso público para chato, esses foram os aprovados, vieram porque você chamou. E talvez você tenha que descobrir alguma coisa aí, precisa desenvolver a paciência, ou quem sabe o chato é você. Não é isso? As coisas vêm para a nossa vida por necessidade de experiência. As pessoas que têm um determinado defeito, olha que isso é algo que, se vocês entenderem, tem um patrimônio para passar para os demais. As pessoas que têm um defeito psicológico, elas têm limitações para a vida infinitamente maiores do que aquelas que têm um defeito físico, gente. Percebam isso. Alguém que tem uma desorganização crônica é muito mais seriamente afetado na sua vida do que alguém que não tenha um braço ou não tenha uma perna. Vejam como era Hawking e o que ele fez com as limitações físicas que tinha. Parece que aguça mais a vontade, não limita. Agora, um defeito moral limita gravemente. Essa pessoa não tem esse defeito moral para te provocar. Ela tem porque é o melhor que ela conseguiu ser até agora. Mas ela veio para a tua vida porque você chamou. Que necessitava passar por essa experiência para crescer.
E como eu falava ainda há pouco, se entende o recado da natureza, vai agradecer por essa pessoa ter cruzado no seu caminho. Quando chega a isso, decodificou a charada. Existe uma história interessante. Vocês conhecem Apolônio de Tiana? Já ouviram falar? Um grande mestre do início da era cristã. Também não posso entrar em detalhes, nosso tempo está curto. Mas ele, numa ocasião, ele foi retratado por Flávio Filóstrato, um livro lindo chamado Vida de Apolônio. Diz que uma ocasião ele conversava com um discípulo dele, Dames, dizendo, olha, é muito parecido com Marco Aurélio, nada acontece com a gente que não seja necessário para a nossa experiência, coisa e tal. Tudo tem a ver conosco e não com o outro. Teoria da responsabilidade. E Dames fica pensando naquilo, aí fala para ele, olha, mestre, tem uma situação que eu não consigo entender. Imagine que tenha um atirador com arco e flecha escondido no alto de uma colina, esperando o senhor passar, e o senhor passa por lá e ele te dá uma flechada. Como é que isso pode ser culpa sua? O senhor não estava vendo, não sabe nem que o cidadão existe, como isso pode ser culpa sua? Apolônio responde de uma maneira que eu acho ótima. Se eu não tivesse necessidade dessa experiência, por alguma razão, nesse dia eu não passaria por aí. Vocês entendem? A vida não é causa, é cosmos. Se eu não tivesse necessidade dessa experiência, por alguma razão, eu não estaria aí. Pensem dessa forma. Não imaginem que a vida é caótica e que nós somos os únicos espertos aqui. Existe um sentido nas experiências, inclusive nas conflitivas. Vitimização. Outro personagem que eu adoro. Me desculpem, mas Hanna-Barbera é o meu fraco. Vitimização é um vício tão forte que gera síndrome de abstinência. Sério, gera. Às vezes a pessoa fica tão angustiada que ela precisa remexer o passado dela para perceber que dia alguém fez alguma coisa com ela, porque senão ela fica sentindo um vazio interior de não ter se sentido vítima naquele dia. A sociedade dos dodóis, da suscetibilidade, da vitimização. Isso é terrível, porque um cidadão que é comprometido com esse vício, ele nunca será uma pessoa de fácil relacionamento social. Está preparado para o tempo todo arrumar algozes. Isso é um vício social coletivo, não é só individual. As relações sociais estão cheias disso. Numa relação de trabalho, quem é o culpado? O patrão. Uma relação de casamento, quem é? A sogra. Não é isso? Numa relação de muitas religiões, o diabo. É extremamente necessário que haja ali alguém para assumir a culpa. Extremamente necessário. Isso é um vício. Olha, é ótimo transferir a culpa do outro, mas tem uma pequena contraindicação. Se o outro é que é culpado, ele é que tem que crescer e você não. Portanto, você não muda. E você perde a oportunidade fundamental que cada experiência te dá de crescer. É um dos elementos terríveis na convivência. Mas o mais grave mesmo é o egoísmo. Egoísmo, você ouviu falar de um egoísta fraterno e empático? Não existe, gente. O egoísta é um cidadão, e isso está infiltrado em nós, onde ele em tudo vê aquilo que lhe interessa. Vou antecipar, inclusive, algo que ia falar mais adiante para vocês, uma frase de Tolstói, que ele diz o seguinte: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Ou seja, toda a vida que tem ali, ela só existe a partir do momento que contribui para o meu projeto pessoal. É assim. Platão, no Mito da Caverna, ele também tem uma passagem que é linda. Alguém conhece o Mito da Caverna? Linda história. Tem um momento em que o cidadão sai da caverna e vê as coisas iluminadas pela luz do sol. E ele diz, a luz do sol é a ideia do bem. Vocês conseguem entender? Isso é tão importante, gente. Se vocês entenderem, tem uma chave tremenda para a convivência. Quando você vê, o ser humano tem duas formas de enxergar as coisas. Isso não diz Platão, estou dizendo eu, uma adaptação. Imagine que você ilumina as coisas através de uma Rayovac de baixíssima potência. Não tem aqui nenhum acionista da Rayovac para ficar com raiva de mim, não é isso? Então eu posso falar. Uma Rayovac de baixíssima potência, que ela só ilumina uma fatia das coisas, que é aquela que me interessa. Evidentemente, diante dessa abordagem, a natureza se fecha. Lógico, nós que não somos tão sábios quanto a natureza, você abriria um segredo teu para uma pessoa que você não tem certeza que só quer te ajudar? Que
poderia manipular esse teu segredo? Ninguém abriria. Você só se abre para alguém que não quer outra coisa senão o teu bem, não é isso? Vocês acham que a natureza não sabe disso? Ela só se abre para aqueles que não querem outra coisa a não ser o bem dela. Ou seja, o homem altruísta, o homem que venceu o egoísmo, a natureza se abre diante dele. Porque ele olha iluminado pela luz do sol, pela ideia do bem. Olhar uma coisa iluminada pela ideia do bem é o seguinte, é olhar pensando, como eu posso interferir no destino dessa coisa, no sentido de conduzi-la para o bem dela, sem querer nada para mim. Entendem? Como eu posso interferir para conduzir as coisas para o seu bem, sem querer nenhuma participação nisso? Tem uma passagem platônica que se diz que existe uma linha divisória do amor humano. Quando você olha para as coisas e pensa, para que isso me serve? Quando você passa essa linha, você olha para as coisas e diz, como eu posso servir a isso? Quando eu olho as coisas dessa forma, a natureza se abre diante de mim e mostra o seu coração. E aquele que vê o coração de todas as coisas é um sábio, que é o objetivo humano final, né? O ideal humano é valores, virtudes e sabedoria. Como? Vencendo o egoísmo e a manipulação das coisas. O egoísmo faz com que a gente não conceba a humanidade, a natureza, a manifestação como um todo, como um só. E ele diz mais, ele diz que só tem uma forma de você vencer o egoísmo, ver todas as coisas como unidade e caminhando para ter consciência dessa unidade. Porque já somos, simplesmente não temos consciência. Como se eu pegasse o interruptor e apagasse a luz dessa sala. Aí eu foco a luz só em você. Eu digo, ele chegou. Amplio para ela, momento 2, ela chegou. Amplio para ela, momento 3. Se eu acendesse o interruptor, eu veria que todos esses momentos não existiram, que nós estivemos aqui o tempo todo. Ou seja, o tempo nada mais é do que a velocidade com que vemos as partes de um ser que sempre foi um. Ou seja, quando concebemos a nós mesmos como unidade, entre nós, de tal maneira que a gente tem certeza que a dor do outro dói em mim, a grandeza do outro me engrandece, a perda do outro, eu caio um pouco com ele, eu caio com cada ser humano que cai. Já não se torna mais simplesmente um rótulo, causa social. Agora se torna dor no nosso coração, é algo muito concreto. Imagine que você está na beira de uma praia. Nossa, imaginação boa numa hora dessa, né? À beira de uma praia. Aí você vai, passa o dedo na areia, faz um suco. Passa o dedo na areia, faz outro suco. Um suco é feito de areia. O outro, de areia. O intervalo entre eles, areia. Ou seja, é tudo areia, momentaneamente separada. Quando nós começamos a perceber isso, a convivência começa a dar certo. Imagine que você vá arrancando as máscaras dos seus defeitos. Eu aposto com você, a última máscara é egoísmo. Aposto com vocês que por trás de qualquer problema da sociedade, econômico, político, social, está o egoísmo. É a última máscara. Isso diz a tradição tibetana, que em geral sabe o que diz. Lenha para a sua fogueira, já falei, é o princípio do Tolstói. Morbidez, ver o lado negativo das coisas, sempre. Não é à toa que hoje nós temos um surto de depressão no mundo atual, porque nós somos mórbidos por educação, por cultura, por tudo. Sempre olhamos o lado negativo das coisas. É aquela pessoa que se você fala para ela sobre Roma, Calígula e Nero. Se você fala para ela sobre Egito, Cleópatra. Não é isso? Ou seja, ela tem um vício mórbido. Você conhece fulano? É aquele que não chega na hora em nada, né? O fulano é um ser complexo, mas ela reconhece as coisas pelo defeito. Sabe o que vai acontecer quando ela for analisar a si próprio? Vai fazer a mesma coisa e vai se destruir. Normalmente, o mórbido é extremamente inseguro, porque quando a sua crítica se volta sobre ele mesmo, ele não tem como se esconder de si próprio. Esse é um vício social terrível, que impossibilita a boa convivência, o bom relacionamento. Você conhece alguém? Essa é uma sugestão. Grave as qualidades dessa pessoa. Como todo mundo é dual, um dia você vai encontrá-lo mal. Faça de conta que existem duas pessoas diante de você, o ser humano que você conhece e um palpiteiro que está atrapalhando. E trate essa pessoa, trate como o ser humano que você conhece. Ela vai se sentir dividida e vai sentir que você se aliou ao que ela tem de melhor. Isso é o combate à morbidez. Aliar-se uns aos outros naquilo que nós temos de melhor. Lutar pelo melhor de cada um. Aliarmos-nos uns aos outros na nossa luta contra as nossas sombras. Isso seria um fator de convivência fantástico.
Suco de laranja. Vocês acham loucos esses meus PowerPoints? Não acham, não? Fala a verdade. Tem a ver suco de laranja com a história? É uma história muito interessante. Imaginem vocês, suco de laranja faz bem à saúde, pelo menos se diz, vitamina C, ácido ascórbico, protege contra a gripe, pelo menos se diz, não sou nenhuma autoridade no assunto. Aí você vai espremer as laranjas, toma o suco, mas aquele monte de casca você coloca num saco e sai arrastando pela vida fora. Você percebe que vai chegar um determinado momento que você vai estar carregando um peso tão grande que não consegue dar nem mais um passo? Assim são as experiências da vida. Todas elas têm um custo, têm cascas, têm o trabalho que deu para tirar essas cascas. Você tira a essência dessa experiência e ela te protege. Ela te protege contra a gripe, ela te dá maturidade, ela te torna um ser humano melhor. Joga as cascas fora. Porque chega um determinado momento que não conseguimos mais dar nenhum passo. É aquela pessoa que você diz, nossa, você é tão organizado. Ah, nem te conto. Senta aí que eu vou te dizer tudo que eu passei para chegar a isso. E blá, e blá, e blá, e blá. E nós fazemos pior, gente. Porque nós esprememos as laranjas, não tomamos o suco e arrastamos as cascas. Às vezes você pergunta, o que você aprendeu com essa experiência? Nada, mas eu sofri tanto. O que essa pessoa está fazendo? Não tomou o suco, mas está arrastando as cascas. O livro tibetano dos mortos, o Bardo Thodol, mais uma vez, tradição tibetana milenar, diz que chega um determinado momento que nós arrastamos um peso tão grande que não podemos dar um passo em direção ao nosso crescimento. Nessa hora, nós escolhemos morrer. A vida só executa. Porque não tem sentido para a vida se não houver possibilidade de aprendizado. Vocês entendem uma coisa dessa? Não tem sentido para a vida se ela não pode mais ser pedagógica, se você não pode aprender mais nada. Adorei essa foto, para mim foi perfeita. Expectativas. Aquele livro de receita lindo que você olha lá e quando você faz, dá nisso. Vocês nunca passaram por isso? Nossa, é triste. Sempre acontece, não fica igual aquele bendito livro. Expectativas. Você tem que considerar que quando você deposita uma expectativa sobre uma pessoa, essa pessoa é dual, é humana, tem falhas. A pessoa que mais te ama no mundo, um dia vai falhar. Um dia vai trair a sua confiança. Somos duais. Nós já traímos a confiança de muitos, já falhamos. Nós já fomos fator de dor na vida de muitos. E seremos ainda. Somos duais. Projetar expectativas nos outros é construir esperanças baseadas em fantasias. Somos humanos. Qual a expectativa que eu devo ter? Eu fiz tudo que eu pude. Joguei todas as sementes que me coube jogar. Agora, quantas brotaram? Isso eu não devo ter essa expectativa. Pode ser que nenhuma, mas um dia, quem sabe. Vocês sabem que descobriram sementes vivas em túmulos de Faraó do Egito com 3.000 anos? Plantaram e nasceu? Sabe-se lá quando brotaram as nossas sementes, mas eu travei o bom combate, joguei as sementes. Expectativas sobre o outro, além de aprisionarem o outro, são cruéis e criam fantasias que ninguém pode atender. Ninguém vai ser infalível com você eternamente, porque falhamos conosco mesmo e, consequentemente, vamos falhar com os demais. Então, esse é um outro fator de convivência terrível. Abrir portas e janelas. Já estamos acabando, não fiquem tensos, porque realmente o nosso horário já está bem avançado. Uma historinha para vocês guardarem. Imaginem uma pessoa que não gosta da luz do sol. Detesto o sol, não gosto. Provoca envelhecimento precoce, sei lá. Fecho todas as minhas portas e janelas. Um dia eu mudo de ideia dessa loucura, resolvo fazer as pazes com o sol. Aí abro portas e janelas. Você percebe que a distância do sol com porta fechada ou porta aberta é a mesma, mas só pela minha disposição de me colocar em contato com ele, a minha vida muda nesse momento. Eu já não vivo na escuridão. Eu tenho uma casa iluminada. À medida que eu caminhar na direção do sol, terei mais luz. Mas só pela disposição de me colocar em contato com ele, minha vida muda agora. Relações humanas, convivência, colocar-se em contato com a ideia da unidade, que em última instância é a própria ideia de Deus. Colocar-se em relação com a ideia da unidade. É um atributo que não há como negar. É atributo do divino. A ideia da unidade como meta. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. Oriente-se. O que é oriente-se? Vamos falar um pouco sobre filosofia oriental.
E esse é um dos exemplos mais contundentes que conheço sobre essa ideia da unidade. Vocês sabem o que o Oriente fala a respeito da união da humanidade? Como é que ela vai acontecer definitivamente? Imagine que você é uma conta de um colar. Ali são continhas de um colar e a corrente passando por trás. Você é uma conta de um colar e você só pensa em si próprio. Olha para fora e diz, nossa, eu sou a conta mais redondinha e brilhante desse colar, olha só, eu sou o máximo. Um belo dia vai te dar aquele vazio interior, você vai ter necessidade de conhecer mais dentro, não tanto fora. Você vai olhar para dentro, como você só está acostumado a reconhecer, por exemplo, pérola, você vai olhar e não vai reconhecer, porque passa um fio de prata. Você vai dizer, não tem nada dentro de mim, vai se sentir vazio. Mas de tanto procurar, uma hora você vai ver aquele pedacinho de prata que passa dentro de você. Oh, eu encontrei a minha essência. Aí vai se sentir super feliz. Todas essas outras pérolas também devem ter uma essência de prata. Tá bom, terminou a história da continha? Não. A história termina quando ela percebe que esse pedacinho de prata que passa por dentro dela é um momento de um fio que passa por dentro de todas as contas do colar. Vocês entendem isso? Em essência, somos um. Só a nossa inconsciência, nosso egoísmo, nossa separatividade, que nos faz ver o outro como uma coisa que não tem nenhuma relação comigo. Em essência, somos um. E aqui a gente está falando de alguns dos homens mais sábios da história da humanidade. E que diziam que se a gente abre portas e janelas para essa evidência, resolvemos os problemas da convivência humana. Prodígios da unidade. A unidade em nós permitiu que seres como esse existissem. E aí é só o campo da música. Gênios. A unidade, como humanidade, o que poderá trazer pela frente? Isso que hoje nos tortura. Vivemos, passamos de uma crise para outra. É crise econômica, crise política, crise pessoal. O que a unidade, como seres humanos, guarda para nós? De obras, de grandeza. É um mistério. É um mistério que nós todos, legitimamente, deveríamos sonhar em revelar. Essa é uma meta altamente humana. E é isso. Pequenas reflexões que eu trago para vocês são só sementes, gente. Não esqueçam da história da colher e da sopa. Não sejam colheres em contato com a sopa. Tente ser como a língua em contato com a sopa. Leve essas reflexões para dentro de você, esse inverno que está vindo aí. E saia depois com vida. Com segredos que possam atuar sobre o fechamento da goteira e não meramente secar a poça d'água. É isso que a filosofia propõe. Eu sou professora de Nova Acrópole e trabalho com isso há 30 anos. E posso dizer para vocês que, para mim e para várias pessoas, tem feito uma grande diferença. Eu espero que possa trazer também essa diferença para a vida de vocês. Obrigada.